Então, esse é o alimentador. Já está aí há um ano funcionando. O mecanismo é bastante simples. Acionando a palanquinha, a ração é dispensada aqui no potinho. Como o figurino mostrou agora aí, né? Então, eu vou desmontá-lo e explicar passo a passo como é que funciona e como é que se faz um desses. Então aqui está o alimentador desmontado. Os materiais: uma tampa ou cap de 100 mm, um tubo de 100 mm de esgoto PVC. Uma parte importante é que uma das pontas é bom que tenha essa parte soldável para encaixar bem direitinho com a outra peça, tá? Essa aqui é uma redução excêntrica de 100 para 50, um tubo de 50 mm. Essa pode ver que ela não tem aquela parte soldável, um tubo que eu tinha aqui em casa já, e acabei tendo que aquecer essa ponta para expandir um pouquinho. Dentro dela aqui já tem uma parte, um bico de garrafa PET colado, que eu não vou soltar agora, né? Mas eu vou explicar direitinho como é que se monta posteriormente. Aqui tem uma bucha de redução, 50 para 20, tubos de 20 mm e uns capzinhos e um T de 20. Aqui tem uma abraçadeira e um pedacinho de mangueira de silicone, embora para a função que ela vai cumprir aqui pode ser uma rolha ou enfim, alguma coisa que eu vou explicar novamente depois. Com o tubo de 20 mm, fazer um desgaste como esse aqui. Eu utilizei uma furadeira e essa ponta de pedra, tá? Dá para notar aqui no outro lado do tubo um orifício ao qual vai ter que passar essa abraçadeira de nylon de 5 mm de largura, tá? Um detalhe importante: o tamanho desse desgaste tem que variar conforme o tamanho da ração a ser utilizada, tá? Porque a quantidade de ração que vai cair vai depender dessa relação, o tamanho da ração com o tamanho desse orifício. Para evitar que a ração saia por aqui, então para isso que serve aquele pedacinho de mangueira ou uma rolha, como eu falei antes, tá? Só inserir aqui e pronto. Tá feita essa parte. A parte do dosador é composta pelo tubo de 50 mm de diâmetro, tá? Aqui ele deve ter em torno de 10 cm de comprimento, e pelo bico de garrafa PET, que já está colado aqui dentro. Como eu não vou descolá-lo, eu vou colocar uma foto mostrando o detalhe do desgaste que o bico vai ter que ter para se encaixar com essa outra peça aqui, tá bem? No tubo foram feitos 2 furos de aproximadamente 21 mm de diâmetro, tá? Que é por onde essa outra peça vai ter que se encaixar, tá? Ela passa justa, porém ela tem que rodar livre, tá? Detalhe como fica aqui dentro a visão, ó. Percebe? Vou tentar mostrar aqui como que fica o ajuste da curvatura do bico da garrafa PET em relação aos orifícios, tá? Desse tubo aqui. Não sei se tem como ver muito bem, mas ali dentro tem o bico da garrafa. Note a curvatura que ele tem desgaste, e isso tem que ser bem ajustado com esses 2 orifícios aqui, tá? Uma dica para ajustar esse bico da garrafa PET em relação a essa peça aqui é: encosta esse bico da garrafa na peça lá embaixo, tá? E puxa o bico da garrafa um pouquinho para cima, e aí faz a colagem. Dessa forma vai ficar justa lá embaixo com a outra peça e não vai trancar ela, tá? Vai rodar bem. Vamos lá. O próximo passo é passar a abraçadeira, tá? Então aqui o bico já está colado, está direitinho, está bem ajustado, rodando livre, bem justo.
Então vamos lá. Abraçadeira. A parte de cima aqui, ó, acertar o orifício. Essa aqui já está meio tortinha porque eu acabei desmontando, já estava montada, né? Mas vamos lá. A gente passa aqui para baixo. Vamos pegar aqui. Ok. E aí, voltar a ponta, tá? Passar dupla. Volta a ponta, empurra de volta ali. Vamos ver quanto tem que ficar aqui nessa curva aí embaixo. Deixar aproximadamente ali uns 2 ou 3 centímetros, tá? Uma pontinha assim. Na parte de cima vai ficar dessa forma, tá certo? A abraçadeira, ela vai ter 2 funções, tá? A primeira, fazer com que a ração aqui dentro não se acomode, porque se a ração se acomodar, ela é capaz de não cair mais. Então, com esse movimento da abraçadeira aqui, ela vai ficar sempre caindo, tá? A outra função é devolver a palanquinha ao local de origem. Pois bem, vamos montar aqui então a palanquinha. A palanquinha não tem segredo para montagem, né? É o T com mais 2 pecinhas ali de tubo de 20 e os 2 caps, tá? Então a gente vai acoplar aqui a palanquinha. Vou botar um pouquinho de força aqui agora. Um pouquinho mais justo. Não se pode apertar muito, senão ela trava. Por exemplo agora, né? Então tem que voltar um pouquinho. Até que ela rode solta, mais um pouquinho ainda. Vamos ver então. Tá indo bem, né? Funcionou. Para fazer o teste de funcionamento, então coloquei um pouquinho de ração aqui no dosador e vamos ver como é que vai se comportar. Tá caindo bem. Bom, o próximo passo é montar os demais componentes. Aqui a bucha de redução. Acabei aquecendo também para diminuir um pouquinho o diâmetro dela, para encaixar-se melhor aqui. Tem um caninho que eu uso para direcionar a ração para o potinho. A redução excêntrica também vai encaixando. O tubo de 100, que nesse tamanho comporta mais ou menos 1 kg de ração. E por fim, a tampa. Tá aí. Tá montado então o alimentador. Bom, então vamos ao teste final. Já temos aí a voluntária a postos, né, Meg? Vou botar um pouquinho de ração aqui em cima. Vamos lá? Acho que não, né? Vamos dar um incentivo. É natural, quando for instalado a primeira vez, que eles demorem um pouco para aprender a mexer, né? Então, esse procedimento de ensinar é um pouquinho custoso. O figolino levou em torno de 2 ou 3 horas para aprender. Já a Megucha era mais preguiçosa, levou quase 1 semana, né? Ficava igualzinho tá agora, esperando alguém bater a palanquinha para ela. Uma das vantagens do alimentador é manter a ração boa por mais tempo, né?
já que fica protegido da umidade e tal, então ela dura mais. A outra é que ela não deixa a ração no pote exposta a roedores, por exemplo, então não atrai rato nem nada desse tipo, né? Acho que eles não querem comer. Vou tentar mais uma vez. Peguei sozinho. Bem, então é isso. Se você gostou da ideia, fique bem à vontade para fazer o seu, fazer para alguém. Se quiser fazer para vender, fique à vontade também. Se quiser melhorar a ideia. Mas lembre-se de que hoje os tempos estão difíceis, muitas pessoas estão precisando de ajuda. Então, se quiser, se puder, dedicar um tempo, uma atenção, auxiliar com alimento, recurso financeiro, qualquer forma de exercitar ou fazer o bem é bem-vinda. Se quiser ajudar alguma instituição na sua cidade, região, que atende animais que passaram por maus tratos, abandonados, atropelados, enfim, essas instituições todas certamente apreciariam muito uma ajuda. Então é isso, pessoal. Deixo aí o meu abraço e até logo.